O Evangelho de hoje nos apresenta uma cura extraordinária realizada por Nosso Senhor, dentro de uma sequência muito interessante. Se nós abrirmos o capítulo 7 de São Marcos, nós veremos que lemos o texto da semana passada, a discussão entre a lei de Deus e as tradições humanas, Jesus falando sobre o puro e o impuro. Ele termina enumerando 12 pecados que saem de dentro do coração do homem. Então, ele partiu dali e foi para a região de Tiro. Tiro fica ao norte. E ali acontece aquela cena da mulher Cirofenícia, uma mulher pagã que pede pela cura de sua filha, que grita, e Jesus manifesta uma certa dificuldade em atendê-la, até que lhe diz quão grande é a sua fé, que é um elogio tremendo, porque ele censura os seus discípulos por serem oligopistoi, ou seja, por terem uma fé pequena, por serem homens de pouca fé. E ele olha para aquela mulher pagã, na região de Tiro, de origem cirofenícia, ou seja, completamente fora da curva, e lhe diz: grande é a tua fé. Então o texto de hoje começa. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. É muito interessante essa construção geográfica de São Marcos, por quê? É uma pena que eu não tenho um mapa para mostrar aqui, né? Mas nós temos Tiro, aqui nós temos o Mar da Galileia e a Decápole. Um caminho perfeito. Porém, o texto diz que Jesus saiu de Tiro, foi para Sidônia, e então desceu ao Mar da Galileia, atravessando para a região da Decápole. Ou seja, ele sobe mais ainda na região dos pagãos. Será esse um erro geográfico de São Marcos? Alguns especularam que sim. Mas a impressão é que o evangelista está apenas mostrando que Jesus queria permanecer um pouco mais em território pagão, numa espécie de tour em terras pagãs. Vindo da onde? Vindo da região de Cafarnaum, aonde houve aquela discussão com os judeus sobre o puro e o impuro. É muito interessante porque São Marcos é um evangelista que escreve especialmente para os pagãos. Então, Jesus, permanecendo mais tempo entre os pagãos, aqui nos quer dizer algo. Ou seja, São Marcos está utilizando essa construção para nos dar uma catequese. Então o texto diz: trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. Um homem surdo que falava com dificuldade. Há diversos passos no Velho Testamento, mas eu vou me deter apenas em um, que é o de Isaías 42, em que o profeta diz, o contexto é Deus falando para Israel: assim diz Yahvé, Deus que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e tudo que dela brota. Eu, Yahvé, te chamei na justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e fiz de ti
a aliança do povo e a luz dos gentios, a luz dos pagãos, a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros, da masmorra os que jazem nas trevas. Ou seja, o tema aqui é que o paganismo, de alguma maneira, é uma surdez, é uma cegueira. Porque eles não conhecem a lei que Deus havia dado a Moisés. Não conhecem a revelação que Deus havia dado ao seu povo. Então, o texto diz, trouxeram, então, um homem surdo que falava com dificuldade. E aqui está muito bem traduzido. Talvez a palavra mais curta para isso seria gago, um homem gago. Um homem que falava com dificuldade, que balbuciava, que não conseguia falar direito. E pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Ou seja, vieram com um roteiro já. Senhor, coloca a mão sobre ele. Senhor, faz desse jeito. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Ele tira o homem do meio do povo. Por quê? O tema dessa retirada me parece ter muito a ver com a recomendação de Jesus de que não contasse a ninguém. É o tema do segredo messiânico que está presente em São Marcos. Ou seja, ele não quer revelar que é o Messias. E por quê? Justamente para não entrar nas categorias de Messias que eles imaginavam. Então ele guarda o segredo e, justamente guardando o segredo, no texto do Evangelho, é que ele se revela como Messias. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos. A palavra aqui, colocou o dedo, é uma palavra forte, não é simplesmente colocou o dedo. Se fôssemos traduzir literalmente do grego, seria ele expulsou o dedo dentro do seu ouvido. O que é o mesmo verbo utilizado, por exemplo, para a expulsão de demônios. Ou para o envio dos discípulos. Jesus os enviou, os expulsou. Jesus colocou o dedo no ouvido. Há um salmo, que é o Salmo 40, que ele diz o seguinte: quantas maravilhas fizeste, Yahvé, meu Deus, quantos projetos em nosso favor, não há quem seja semelhante a ti. Se eu os quisesse anunciar e proclamar, são numerosos demais para serem contados. Não quiseste sacrifício ritual, nem oferenda, mas cavaste meus ouvidos. Aqui a gente traduz como abriste meus ouvidos, fica um pouco mais elegante. Mas o hebraico é forte, cavaste meus ouvidos. Ou seja, Jesus está abrindo o ouvido do surdo. Ele está cavando o ouvido do surdo. É o que o texto está dizendo. Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. É um gesto que para nós é nojento. Imagina alguém chegar e dizer assim, cospe e coloca na tua língua. É uma coisa que hoje, com a nossa asepsia, ainda mais a asepsia pós-Covid, então nós não compreenderíamos jamais. Porém, naqueles tempos, os homens achavam que a saliva tinha um poder curativo. E, de fato, tem, sob certo aspecto. Por quê? Imagina, a saliva, ela foi feita para digerir alimento. E ela digere, ela tem
uma espécie de capacidade ácida mesmo. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem um machucado na boca, a saliva faz aquilo ficar uma afta, né? Aquilo aumenta, depois demora um pouquinho para melhorar. Ora, quando você tem uma ferida e cospe nela, é como se você jogasse um pouco de ácido e dentro da limitação daquele período, havia um certo sentido nisso. Alguns mistificavam ainda mais. Por quê? Na mentalidade da época, o espírito é o fôlego do homem. Quando o homem ele respira, a sua respiração é a manifestação do seu espírito. Ora, enquanto a gente fala, o que acontece? A gente cospe um pouquinho, né? Sai um pouquinho de saliva da nossa boca. Ou seja, o cuspe era entendido como uma espécie de materialização do espírito, como uma espécie de condensação do espírito. Ou seja, Jesus toma uma ideia comum que existia na época para curar aquele surdo que fala com dificuldade. E se nós quisermos aqui utilizar essa mesma simbologia, nós podemos dizer que o Espírito de Cristo toca a língua do homem. É muito interessante também aqui a menção ao dedo, porque diz, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos. Essa menção ao dedo, ela aparece no Êxodo, quando na terceira praga, que é a praga das moscas, os magos tentam fazer, mas não conseguem fazer. Então, eles dizem ao faraó, aqui está o dedo de Deus. Aqui está o dedo de Deus. Depois, Jesus mesmo vai falar aos judeus que dizem que ele está expulsando os demônios através do poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ele diz, se quem opera tais coisas é o dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até vós. Fazendo uma referência aqui ao Êxodo. O reino de Deus chegou até vós. O dedo de Deus indica o reino de Deus. O dedo de Deus, portanto, nos fala do Deus que mais uma vez reorganiza o seu povo. Do Deus que suscita, digamos, o seu Israel, a sua assembleia, o seu povo. Olhando para o céu, suspirou e disse, olhando para o céu. Isso aqui tem muito a ver com o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o texto diz que ele olhou para o céu e suspirou. Esse suspiro poderia ser melhor traduzido como gemido. É como alguém que faz assim. Alguém que geme. Por que o Senhor geme? É apenas o seu sentimento de empatia pelo sofrimento daquele homem? Ou esse gemido é uma forma de oração? Como diz São Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz no capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem em nosso socorro com gemidos inefáveis. Fato é que todo esse contexto é um contexto muito solene apresentado por São Marcos. É um contexto ritual. É um contexto, se quisermos, sacramental. Jesus não se contenta em dizer,
Ele não se contenta em tocar, ele vai mais longe. Ele cava os ouvidos do surdo. Ele toca com o seu dedo, com o seu cuspe, a língua do gago, daquele que fala com dificuldade. Ou seja, o que São Marcos está mostrando aqui, no fundo, ele está desenhando um cenário para nós compreendermos algo que ele está querendo nos dizer. Continua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. É uma das 4 ocasiões em que São Marcos apresenta as palavras de Jesus em aramaico. Uma vez é essa, quando diz Efatá. A segunda é quando ele cura a filha de Jairo, com aquelas palavras, Talitá cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Depois, no Horto das Oliveiras, quando ele chama Deus de Abá. São Marcos é o único que mostra nessa oração de Jesus, ele chamando Deus de Abá, a palavra carinhosa com a qual chamavam as crianças os pais. E por último, no alto da cruz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. É a última das palavras citadas em aramaico. São momentos cruciais. São momentos importantes. Então, São Marcos, na sua catequese, está querendo nos dizer alguma coisa. Imediatamente seus ouvidos se abriram. Sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Ele vai falar a mesma coisa no final, o povo vai ficar impressionado e dizer: aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Isso tem tudo a ver com a primeira leitura. Na verdade, São Marcos está recuperando a primeira leitura. Está recuperando esse trecho de Isaías 35. Ele desatará a língua dos mudos e descerrará os ouvidos dos surdos e abrirá os olhos dos cegos. Ele quem? Vede, é vosso Deus. É Ele que vem para vos salvar. O profeta Isaías está falando do povo voltando para a sua terra, de Deus recriando o seu povo, de Deus que faz a terra árida se transformar em lago e a região sedenta em fontes d'água. Isso é muito importante, queridos irmãos. Por quê? Vejam, os povos antigos entendiam que quando uma nação era criada, era tirada do nada, ela voltava a existir, por exemplo, depois de um massacre, depois de uma guerra, era Deus chamando do nada aquela população, aquela nação. Isso nós vemos, por exemplo, no capítulo 45 de Isaías, falando do povo que volta do exílio. Ele diz: e o povo criado, ou o povo a ser criado, louva a Deus. E a criação joga com 2 imagens. A imagem do deserto e a imagem das águas. Os povos antigos imaginavam que a terra estava sobre as águas da destruição. Então, quando um povo era destruído, é como se a terra fosse engolida pelas águas e tudo ficasse devastado. Mas o deserto também era um símbolo do caos e da destruição. O deserto representava, de algum modo, as águas da destruição.
Então, veja, o que São Marcos está mostrando aqui é justamente que Deus, em pessoa, veio à Terra, cumprindo a promessa de Isaías. Deus em pessoa, ou seja, este Jesus, é Deus em pessoa. Ele veio para a Terra, e ele veio para esse deserto onde tem surdo, onde tem pagão, onde tem mudo, onde tem gente que não consegue falar, professar a fé direito, confessá-la com precisão, com clareza, e ele vem para fazer um novo êxodo. Mas o novo êxodo, o que é? O novo êxodo é uma nova criação, para fazer um povo novo, para juntar essas pessoas dispersas, e aqui a Decápole, gente dispersa por 10 cidades, também indica algo de totalidade, para juntar essas nações dispersas, esses povos dispersos, e formar com eles um povo. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. É um jeito de São Marcos mostrar que a palavra de Deus é completamente incontrolável. Ela escapa de qualquer controle. Mas mais interessante é o comentário que vem a seguinte: muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. É exatamente a mesma frase que nós encontramos no final de cada dia da criação. Deus viu todas as coisas e viu que eram boas. Deus viu, foi um dia, uma tarde, etc. E Deus viu que era bom. Deus viu que isso era bom. Deus viu que isso era bom. O povo olha e diz: ele tem feito bem todas as coisas. Ou seja, o relato da cura do surdo-mudo, naquela região, na região dos pagãos, é um relato de criação. Deus está criando o seu povo. Deus está criando a sua igreja, a sua convocação, a sua assembleia. Deus está no meio dos pagãos que são surdos, que são mudos, fazendo com que se abra, efatá. Assim como no começo de todas as coisas, Deus dizia: faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo. Agora, Deus em pessoa está dizendo: abre-te, abre-te, abram seus ouvidos, entendam a palavra, entendam a revelação, entendam o que eu estou falando. E aqui eu congrego o meu povo, eu estou refazendo todas as coisas, eu estou reconstruindo o meu povo de Israel. Talvez o cuspe de Jesus evoque o barro do qual Adão foi feito, para mostrar aqui todo um contexto de criação. Quais são as lições que nós podemos tirar para nós, portanto, desse evangelho? Queria dizer apenas poucas coisas. Em primeiro lugar, Jesus tira o homem para fora da multidão. Nós precisamos, queridos, sair da multidão, ou seja, nós temos que parar de pensar como todo mundo pensa, de agir como todo mundo age, de fazer o que todo mundo faz. Nós precisamos nos erigir sobre e até contra o espírito do tempo, os lugares comuns, os grandes consensos. Nós precisamos aprender a pensar com individualidade, longe daquilo que o conjunto dos homens pensa, para não sermos guiados
por esse Espírito, pelos impulsos da carne, mas pelo Espírito de Deus. A nossa consciência tem que sair do meio da multidão. Isso para nós é importante, porque, caso contrário, os nossos ouvidos não podem ser abertos. Deus não pode tocar com o seu Espírito a nossa língua. Nós não podemos sofrer a ação de Deus, porque nós estamos dissolvidos no meio de uma massa. Mas Jesus, olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-te. É um rito que foi incorporado na cerimônia do batismo, sobretudo no rito romano e no rito milanês, no rito ambrosiano, e que se fazia antigamente antes do exorcismo e da renúncia a Satanás. Esse efatá tem a ver também com uma palavra de ordem, como quem diz sai. Queridos irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração. O Salmo 23 é o salmo em que o salmista diz: abri ao Rei da Glória as vossas portas, abri os vossos dintéis, abri. Nós temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, abrir o nosso entendimento. Quantas vezes nós estamos tão limitados a um pensamento de grupo, de partido, de facção, e não conseguimos abrir o nosso coração para algo mais amplo, mais profundo, mais verdadeiro, mais incondicionado. É quando nós abrimos o nosso coração que, além de Deus nos tocar, Ele pode nos recriar e recriar todas as coisas através de nós, gerando novos vínculos, criando o seu novo povo, a igreja do Senhor. Que nós não sejamos insensatos, que nós permitamos que o Senhor atue em nós e através de nós, porque assim nós poderemos dizer com aquela multidão: Ele fez bem todas as coisas. Tudo o que Ele fez é bom, é muito bom. Tudo o que Ele fez, se nós o deixarmos agir, Ele fará em nós uma nova criação.